tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos ter mais gente aí aguardando na sala de espera. Boa tarde. Andressa. Já tem uma porção de pessoas aí. Suzana, Simone, Morgana, Hugo, Uza, Thaís Mercedes, Simone Melo, Saulo, Sandra Azevedo, Ronaldo, Norma, Mônica, Letícia, Cassiele, João, aí é iPhone, eu não sei, Diara, Gisele, Gilmar, Eva, Henrique, Aruane, Anderson, Ana Kelly, Aline Mota, Juliana, já chegamos cá. Andressa também, muito obrigado. Vão chegando aí. Em uns 5 minutos, boa tarde, Kate. Em uns 5 minutos, Adriana, a gente começa para favorecer a quem está no horário. Ok. Nós temos deixado 5 minutos de espera para começarmos. Já o pessoal entrando aí, dando boa tarde. Pessoal da CDI. Pessoal da Climed Aracaju, dando boa tarde aí. Clínica Maria. Esse Durval. Oi, Durval. Eu estava tentando lembrar seu nome. Você é de Bracutu, não é? Botocutu. Botucatu. Agora eu anotei. Valeu, Durval. Você é de Ananindeua, no Pará. Conheço também. É ali do lado de Belém. Kelly. Climed. Aju. Boa tarde, Sandra Dias, querida.
Maria Emília. Adriano, você está travado? Não, né? Não, Márcia... meu amigo, estou aqui. Era a sua foto. Eu olhei, achei que você estava travado. E aí, Márcia Ferreira? Eu vi aí Márcia Ferreira passando por aí. É também do Pará. Nosso vizinho. Toma açaí do bom. Com certeza. Fátima Veneno. Boa tarde aí ao anônimo do iPhone. Nádia Costa. Boa tarde. Carolina Santos. Carlos. Feio não, né? Bianca, CDI. Daniela Ripardo. Acho que já deram 5 minutos, né, doutor Adriano? Sim, já deu. Já. Aí tem mais outras pessoas entrando, Letícia, da Clínica Santa Bárbara, e aí vai. Ainda vai ter muita gente aí. Quero agradecer a presença de todas e todos. Tá? O último dia, a mesa com a palestra fantástica da Juliana, que nós vamos ver agora. O foco desse congresso, que era a experiência do paciente, e para moderar essa mesa, um amigo nosso, que é Adriano, que ele é do Sindesan e também é empresário da área da saúde. Ele possui algumas clínicas lá em Manaus, entre elas o Instituto do Coração do Amazônia. Adriano, é um prazer revê-lo. Adriano é um desses amigos também que a gente conheceu ministrando o curso aí pelo Brasil e já fizemos várias parcerias juntos. Muito obrigado, Adriano, por estar aqui conosco e por sempre contribuir nos 3 congressos brasileiros de faturamento. Obrigado, Muricy. Obrigado a todos. Eu queria agradecer a presença de todos. Esse congresso ele é muito importante. Ele, no momento difícil da saúde do Brasil, ele foi criado, foi um grande desafio e eu estou muito contente de participar desde o começo. Hoje, como é o nosso último dia do congresso, nossa última palestra de encerramento, eu queria apresentar a Juliana Vidal, que vai fazer a palestra sobre a experiência do paciente e o encerramento será realizado pelo Muricy. Eu agradeço a presença de todos e eu queria pedir também que algumas dicas para a gente aproveitar melhor essa palestra que fossem seguidas, né? No caso, a gente gostaria que vocês deixassem as câmeras ligadas, a interação, a linguagem corporal é muito importante. Durante a palestra, silencie o microfone para que vocês possam ouvir melhor a palestra e nenhuma pessoa interfira durante esse momento. Se você precisar falar com o palestrante ou conosco aqui da gestão dessa palestra, pode levantar a mão no aplicativo. E se você tiver algum comentário e dúvida, pode usar o chat do Zoom. Eu acho que a gente já pode começar a palestra, né? Eu queria convidar eu vou chamar de doutora Juliana Vidal, né? Para que ela possa começar a sua palestra. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Adriano, Muricy, foi um prazer e eu agradeço o convite aí. Vou compartilhar para nós iniciarmos aí. Então, como Adriano e Muricy trouxe aí, hoje o nosso dia, parte do nosso dia nós vamos trazer sobre a experiência do paciente.
E, Juliana, por que a experiência do paciente? O que te atrai, né, a experiência do paciente? Eu vou trazer quais foram os gatilhos para a motivação da experiência do paciente, o que tem sido discutido hoje na implementação da experiência do paciente nos hospitais, nas clínicas, em qualquer instituição onde haja contato e onde haja trajetória com o paciente e família. Bom, meu nome é Juliana Vidal, sou enfermeira. Juliana, só um minuto. A sua tela não foi compartilhada. Só um minutinho, então vamos lá novamente. Ok, Thiago? Ainda não, Juliana. Não. Não? Não. Agora sim. A gente está vendo sua tela inteira. Agora foi, obrigado. Ótimo. Então, vamos aí falar um pouco sobre a experiência. É um assunto abrangente, um assunto desafiador, mas hoje, no que entendemos como fundamental, ele precisa ser trazido e tratado nas nossas instituições de saúde, seja ela uma instituição de pequeno, médio, grande porte, em unidades de exames, em qualquer unidade onde haja contato com o paciente. Bom, meu nome é Juliana Vidal, sou enfermeira, gestora de unidade de terapia intensiva, sou pós-graduada pela Universidade do Vale do Paraíba, em cuidados críticos com ênfase em cardiologia, tenho um MBA em administração e gestão hospitalar e sou apaixonada pelo processo de experiência do paciente e sou responsável hoje pelo Comitê de Experiência do Paciente na instituição onde eu trabalho, no Hospital do Coração do Brasil, Rede D'Or, em Brasília. Então, nós vamos trazer um pouco para vocês sobre os conceitos de experiência do paciente, alguns conceitos, experiência do paciente e eficácia clínica, né, trazendo aí as questões de sustentabilidade, faturamento, o que tem a ver experiência do paciente e sustentabilidade das instituições? Será que existe correlação? Vamos trazer aí para vocês e discutir um pouco sobre isso. O cuidado centrado no paciente, então, sem cuidado centrado, sem envolvimento do paciente no cuidado, sem envolvimento da família, não existe experiência. Linhas do cuidado e experiência do paciente e como mensurar a experiência do paciente. De acordo com a The Berry Institute, a soma de todas as interações moldadas pela cultura da organização influenciam na percepção do paciente através da continuidade do cuidado. Então, durante a trajetória do paciente, são construídos conceitos que vão se somando nessas oportunidades durante o atendimento, durante a internação, durante todos os pontos de encontro que nós temos com esse paciente. E essa soma traz a experiência. Essa experiência, ela pode ser positiva ou não. E o que traz uma experiência positiva ou negativa ou neutra é a percepção de valor. E o que é valor? É individual para cada um de nós. Então, o que é importante para mim pode não ser importante para os nossos pacientes. Então, é fundamental conhecer quem são os nossos pacientes. Quem é o nosso cliente? Quem vem buscar o nosso serviço de saúde? Quem está buscando o nosso atendimento? Primeiro ponto é esse. Entender quem busca o nosso atendimento, qual o nosso perfil. E entender o que importa para cada um dos indivíduos. Missão difícil, hein? Mas,
com o mapeamento da trajetória, a gente vai conseguindo entender e identificar as necessidades desse paciente e família. E construindo o valor, e construindo através dos pontos de contato. E aí, traz a experiência. Quem constrói a experiência do paciente? São os colaboradores, a ponta, quem faz o atendimento telefônico a partir do momento do agendamento de um exame, do agendamento de uma consulta, do agendamento de uma cirurgia. As lideranças, porque são as lideranças que irão engajar, que irão desenvolver, que irão trabalhar esses profissionais responsáveis pelo cuidado a executarem, manterem uma cultura de experiência. A família e o paciente. Mas, Juliana, a família e o paciente constroem a experiência? Sim. Eles são fundamentais, pois com o envolvimento da família e do paciente, com a participação deles, é que se constrói essa experiência, que a gente vai trazer também sobre o cuidado centrado no paciente. É um conceito também que está sendo muito trabalhado, está em alta, e que precisa ser introduzido e trabalhado nas nossas instituições de saúde. Quais são os pilares da experiência do paciente? O que é fundamental, o que é necessário para se construir uma experiência do paciente, um modelo de experiência satisfatória em nossas instituições? Então, não existe experiência do paciente sem uma qualidade assistencial e uma segurança do paciente. Processos de segurança, mapeamentos de processo, protocolos clínicos e gerenciados, núcleos de segurança do paciente, cultura de segurança. Então, sem a cultura de segurança, sem processos mapeados, não se faz experiência. Então, não adianta o paciente, não é suficiente o paciente sair feliz, satisfeito com a hotelaria, com o aroma que pode estar sendo, né, ali exalado dentro da clínica, mas se esse paciente, eu coletei uma amostra errada. Eu encaminhei um exame de forma errada. Se o laudo do paciente foi entregue errado. Se o membro do paciente que foi operado errado. Né? Então, não se entrega experiência apenas por questões de estrutura. Porque a hotelaria hospitalar, ela traz também a outra visão de experiência. Mas a qualidade, eu trago que é o pilar, é base fundamental para a experiência do paciente. O outro pilar é o cuidado centrado no paciente. E aí eu vou trazer como fazer, o que é o cuidado centrado. Como envolver esse paciente no cuidado para trabalhar também a experiência. E o outro pilar é o padrão de excelência na experiência. Fazer de forma segura, envolvendo o paciente com excelência. Então, eu entrego para o paciente o resultado de exame, eu entrego dentro de um envelope identificado, né? Eu entrego no prazo, eu entrego a mais, além do prazo. O que eu entrego a mais para esse paciente? Então, é o diferencial, é o que a gente chama de uau. O que me encanta, o que vai me fidelizar naquela instituição de saúde. O que vai fazer com que eu volte. E aí, o conceito de sustentabilidade. A fidelização vai fazer com que aquela instituição se mantenha e fazer com que novos pacientes cheguem ao hospital ou à unidade hospitalar. Enfim. Quando eu trago aqui exemplos de hospital, isso se estende a todas as instituições ou todas as unidades que fazem qualquer tipo de atendimento ao paciente. E por que a experiência do paciente aumenta a eficiência e a satisfação? Então, eu trouxe aí um dos exemplos. O paciente que se sente acolhido, que tem um exame agendado de forma dentro do prazo,
a autorização e o agendamento da cirurgia é realizada de forma satisfatória, atendendo às necessidades do paciente, vai aumentar a eficiência, o tempo para a realização desses procedimentos diminui. Aumenta a satisfação, aumenta a fidelização, aumenta a sustentabilidade, retorno financeiro, e em cadeia, tudo retorna para a instituição. Então, os objetivos de se trabalhar a experiência do paciente, além de queremos sentir a percepção do paciente e trazer com que o paciente seja tratado de forma única, de forma especial, é a maior qualidade e eficiência clínica. Eu vou ter o controle dos meus resultados, com os desfechos dos pacientes, com o tempo de internação, porque isso traz uma melhor experiência. Então, os indicadores de eficiência clínica e de qualidade assistencial são totalmente proporcionais à experiência do paciente. Quanto tempo o nosso paciente, ou o paciente que está com vocês, ou o paciente que está na instituição, permanece aguardando a internação na unidade na clínica? 5 horas, 6 horas, 10 horas, 12 horas? Esse paciente, ele é atendido de forma multidisciplinar, né? Então, isso são as reflexões que nós devemos ter e realizar diariamente quando nós pensamos na experiência do paciente. Vai além de entregar um cafezinho, vai além de entregar um bolo, vai além de trazer essas questões que também encantam, mas o desfecho ele é indispensável. O ambiente ele é seguro e traz melhor desfecho, melhor assertividade, o maior envolvimento dos profissionais. Então, quando a instituição trabalha a cultura de experiência do paciente, os profissionais se sentem responsáveis e engajados, e a experiência do colaborador é um outro ponto a ser trabalhado. Quem está trabalhando, entregando o serviço de saúde, precisa estar engajado, e a experiência desse colaborador também precisa ser vista, precisa ser trabalhada. E, consequentemente, melhores resultados financeiros. Vamos falar da qualidade assistencial, das questões técnicas, né, da qualidade técnica, da assertividade do desfecho. Então, para garantir essa segurança do paciente, são necessários processos que garantam a segurança em toda a jornada, desde o momento do agendamento, momento da alta e, por que não, do follow-up. Da alta desse paciente, eu posso acompanhar esse paciente? Sim. Existem formas de acompanhamento pós-alta, e que forma que eu entrego esse paciente que foi assistido na nossa instituição para a sociedade. Esse paciente foi tratado de acordo com os guidelines para o infarto? Não, o tempo se excedeu, mas ele saiu vivo. Tá, ele saiu vivo com a fração de ejeção de 30%? Que pai, que profissional, quem que nós estamos entregando para a sociedade? Então, isso está totalmente vinculado aos protocolos clínicos e assistenciais. E gerenciar os nossos resultados para eficiência clínica e melhor experiência do paciente. Fortalecimento dos núcleos de segurança, né, que são obrigatórios, e o fortalecimento contínuo da segurança do paciente nas nossas instituições. A cultura de notificação de eventos, o trabalho contínuo dos processos, trabalhar bem com o paciente, com segurança, traz uma inquietação diária. Eu brinquei com o Muricy antes da nossa conversa, que gestão está o tempo todo, quem está ali direto com o paciente está o tempo todo com as sinapses, né, totalmente ligadas, não nos erros que aconteceram, neles também, mas como iremos fazer para evitar
possíveis erros. Em que processo que eu posso ajustar para que novos erros ou para que erros não aconteçam? Então, são as oportunidades de melhorias diárias. A qualidade técnica, ela deve ser mapeada de forma mensal e contínua. Desenvolvimento da educação continuada dentro das instituições associadas à segurança do paciente e à cultura de experiência do paciente. E aí nós vamos falar agora sobre o cuidado centrado. O que tem a ver experiência do paciente, cuidado centrado no paciente? Parecem temas distantes, pontos distantes, mas eles se relacionam o tempo todo. O cuidado centrado no paciente, ele traz a participação do paciente no cuidado, o envolvimento do paciente no cuidado, nas tomadas de decisão. Vamos voltar lá para o atendimento primário à saúde, né? O PSF, as UBSs, nas unidades básicas de atendimento, né? E a gente aprende a fazer educação em saúde, aprende a trabalhar com as medidas de profilaxia. E durante a nossa trajetória profissional, nós vamos esquecendo. Nós queremos só cuidar da doença. A gente aprende a cuidar do número do leito e da doença. E a gente precisa resgatar isso. Resgatar a orientação diária, o acolhimento do paciente e até mesmo princípios básicos de educação. Se o nosso paciente precisa que eu desenhe o sol para que ele entenda que de dia é o horário de tomar o comprimido, o antihipertensivo, e à noite nós vamos desenhar. Então, essa é resgatar esse envolvimento e as ferramentas de educação para o nosso paciente. E atender de forma avaliando cada perfil de paciente, respeitando de forma digna a compaixão e respeito. Oferecer o cuidado, apoio e um tratamento coordenado. Como assim um tratamento coordenado? Para uma equipe multidisciplinar que não esteja entregando fragmentado, o cuidado de forma fragmentada, mas sim o cuidado coordenado de forma multidisciplinar. E nós temos algumas ferramentas para isso, né? Nós temos reuniões multidisciplinares, nós temos rounds nas unidades de terapia intensiva, qual for a ferramenta e qual nome ela tenha, né? É coordenar e trazer o paciente para o centro do cuidado, para que ele participe e para que ele tenha melhor adesão. Se o paciente, ele é um paciente diabético, é um paciente hipertenso e um paciente com histórico de infecções repetitivas de trato urinário. Vamos trazer um exemplo. O olhar deve ser personalizado para cada perfil clínico desse paciente. E aí, a gente já começa a puxar as linhas de cuidado. E remete novamente para os protocolos clínicos. Não só tratando a doença, não só tratando o diagnóstico, mas cada paciente de forma diferente, de forma personalizada. Apoiando as pessoas para que elas reconheçam as suas aptidões. Então, se é um paciente que não sabe ler, né, ou se é um paciente com nível de instrução super elevado e que consegue entender todas as informações que estão sendo passadas dia a dia sobre o seu tratamento, então a gente precisa olhar para cada um desses perfis de paciente, entendendo a sua trajetória e envolvendo esse paciente. Então, aqui a gente traz um esquema sobre o que foi dito, né? O cuidado personalizado, de forma coordenada, capacitando o paciente para que ele se sinta envolvido e capaz, e para que ele seja tratado de forma digna, com compaixão e respeito. Então, o cuidado centrado no paciente traz o resgate, né, para quem, como exemplo das unidades básicas, do nosso atendimento básico, da prevenção para dentro dos hospitais. Não só na prevenção, mas também no tratamento.
e para que esse paciente não tenha reinternações por descompensações, por falha na adesão medicamentosa, por falha no cuidado. A gente quer que esse paciente, sim, volte à nossa instituição porque ele se sente acolhido, porque ele foi fidelizado, não por falha no tratamento. E aí, exemplos diversos, né? O paciente diabético com falha na adesão. Se ele não entende que as repercussões e as falhas, o que isso pode levar à não adesão ao tratamento, o que pode levar para ele não vai aderir. Ele vai continuar com uma dieta desequilibrada, né, tabagista, etilista. A partir do momento que a gente traz o cuidado, o envolvimento para esse paciente, as chances de sucesso ampliam muito. E aí é onde a gente também traz a parceria, o estímulo à participação do paciente. Em algumas situações, não todas, né? Mas em algumas situações a gente vê o médico sempre no centro da tomada de decisão. Né? Quem toma a decisão para o tratamento? É o médico? Também. A coparticipação nessas decisões e o estímulo à participação. Eu quero ouvir o paciente e naquele momento que a família está, eu vou ouvir a família. Às vezes o paciente ele não tem condições de saneamento básico. Não, às vezes ele tem altíssima condição financeira e baixa adesão. E a colaboração, a cocriação, o envolvimento do paciente em elaborar o seu melhor plano de cuidado. O cuidado integrado, personalizado, de forma empática, trazendo dignidade e respeito ao paciente, respeitando os seus valores. Então, nós temos aí áreas diversas do nosso país, né? Representantes aí de todo o país, e isso é comum, né? Na nosso território nacional, cada um com as suas características, né? E trazer esses valores e o que importa para esse paciente durante o seu tratamento. E o padrão de excelência, que é o outro pilar. E esse padrão de excelência, ele só vai ser atingido com o engajamento das equipes e com o líder desenvolvendo diariamente, através de capacitações, através de auditorias clínicas, através de visitas beira-leito a esse paciente. Então, a auditar a conformidade do protocolo de sepse, traz um padrão de excelência? Traz um padrão de excelência. Eu vou entender qual o nosso tempo de administração de antibiótico. Está dentro ou fora da meta, né? E isso traz um desfecho clínico favorável dentro da nossa instituição. E a remuneração. Eu gasto mais com esse paciente, ele fica mais tempo internado, né? O risco de não pagamento pelas nossas operadoras, pelas operadoras de saúde, totalmente proporcional, correlacionado à experiência do paciente. Aplicar ferramentas de mapeamento. Então, eu conheço o nosso perfil, o perfil do paciente que procura os nossos serviços, e de que forma que eu posso fazer isso? A região onde eu estou localizada, eu conheço quais são os pacientes que procuram a instituição, eu conheço esse paciente, eu conheço a faixa etária, então o mapeamento dessas características também econômicas, epidemiológicas, e entender o que é valor para o paciente. Então, para a experiência do paciente, nós iremos enfrentar um mundo imperfeito. Não é fácil, né? Então, entender, aplicar isso diariamente, uma equipe heterogênea, com diversos planos de saúde que pagam, outros não pagam, mas é uma tendência, né, de remuneração, mudança na remuneração para instituições que entendem essas informações e aplicam isso diariamente, aplicam isso durante a trajetória do paciente. E exercitar diariamente. Obstáculos existirão, dificuldades existirão, e mais é esse o nosso propósito.
E uma das ferramentas para a experiência do paciente é a criação do comitê de experiência. Então, formar o comitê também é um passo importante dentro das instituições que atendem os pacientes para a cultura de experiência, porque ela irá fortalecer a cultura de segurança organizacional e o cuidado centrado no paciente, vai desenvolver as lideranças, porque de forma contínua o comitê vai aplicar as ferramentas de experiência do paciente, vai trabalhar o mapeamento da experiência e vai desenvolver essas lideranças de forma colaborativa e de forma institucional, de forma linear. Então, um setor aplica a experiência do paciente, acolhe, e o outro setor não está envolvido. Alinhando as ações e prioriza os projetos. Os projetos e dissemina esses projetos dentro das instituições. O mapeamento da trajetória também pode estar dentro do comitê de experiência, como uma ação do comitê de experiência, para direcionar também e direciona os melhores resultados. Tá? Nós mapeamos a trajetória, nós conhecemos os nossos pacientes, e aí? O paciente trouxe a sua dificuldade. O que a gente faz com essa informação? A gente justifica? Não, mas naquele dia, o paciente caiu na frente da instituição, na recepção, porque estava chovendo, e naquele momento não tinha ninguém da higiene para tirar aquela água, e o paciente caiu. Nós vamos justificar? Nós vamos mapear as melhorias para que isso não aconteça. O paciente caiu na porta, tá, mas a nossa estrutura pode melhorar? O que eu posso fazer de diferente para que isso não aconteça com outros pacientes? E medir, engajar e revisar os processos. Se eu não meço, eu não conheço. Então, eu tenho uma falsa sensação que está tudo bem. Mas medir faz total diferença. E refletir sobre os nossos resultados e trazer novos projetos, processos e revisitá-los de forma constante. E aí traz a atuação do Comitê de Experiência do Paciente, integrando os colaboradores para essas ações, de forma institucional, realizando melhorias contínuas, desenvolvendo habilidades, fortalecendo a cultura e o comportamento dos profissionais que realizam assistência, que realizam atendimento, que realizam o acolhimento do nosso paciente. Fortalece, o comitê também tem como função, e eu não vou cansar de falar sobre a cultura de segurança, e educar de forma contínua. Sobre a jornada do paciente. Então, é uma sequência de eventos consecutivos que interfere na percepção do paciente durante os pontos de contato. Então, durante o atendimento em qualquer instituição, em um hospital, por exemplo, nós temos várias oportunidades de contato com esse paciente. E é dessa forma que a jornada vai sendo construída e vivenciada a partir da visão do paciente. Porque nós já temos mapeamentos de processo, a instituição já conhece os seus processos. Então, nós já entendemos a linha de cuidado, nós já entendemos os pontos de entrada, mas e o paciente? Como ele percebeu? Como ele percebeu a sua trajetória? A jornada também permite verificar de forma coerente a experiência vivida pelo paciente em relação aos serviços prestados pela organização, as suas expectativas e necessidades. E gera valor, e gera relação, e gera fidelização, e melhora os retornos financeiros, sustentabilidade. E aí, nós trazemos aí a importância, né, das linhas de cuidado. Ela facilita, ela traz ferramentas que vão facilitar o atendimento, no cuidado, na segurança da experiência do paciente. Então, vamos pensar, a instituição trabalha com pacientes neurológicos.
né, um perfil neurológico. O que a gente espera para que esse paciente tenha um desfecho favorável, uma alta dentro do tempo adequado para aquele perfil de paciente? Então, a linha de cuidado, ela descreve as rotinas da jornada do paciente durante o processo de cuidado. O que deve ser feito? Quais as atividades de prevenção, de tratamento, de reabilitação a serem desenvolvidas pela equipe multidisciplinar de cada serviço de saúde. Então, isso se aplica a todas e qualquer instituição de saúde. E aí, a experiência do paciente se correlaciona positivamente com os processos de cuidado, tanto para a prevenção quanto para a gestão e tratamento da doença. O objetivo das linhas de cuidado dentro da experiência do paciente, então isso na prática, tá, institucional, algumas literaturas nem trazem essa correlação de linhas de cuidado, experiência do paciente, mas aqui eu trouxe na prática, né, da instituição onde eu atuo, o que a gente entendeu como importante e quais foram o que a gente entende como satisfatório, correlacionando a linha de cuidado e a experiência do paciente. Então, as linhas de cuidado têm como objetivo orientar os serviços de saúde de forma a trazer melhores resultados associados a plano terapêutico, a metas terapêuticas. Demonstra os fluxos assistenciais, planejamentos terapêuticos, de forma segura, em diferentes níveis de atenção. Estabelece percurso assistencial. Então, percurso e trajetória, tudo a ver, né? Então, quando eu estabeleço, quando delimito e quando eu estabeleço o fluxo para o atendimento deste paciente dentro das linhas de cuidado, facilita trabalhar a experiência do paciente. Então, alguns estudos, eu trouxe aqui um exemplo do paciente infarto, que teve um infarto, né, do paciente cardiológico, e mostra que os pacientes que passaram por experiências favoráveis durante o cuidado tiveram melhores resultados de saúde um ano após a alta. E aí, por que não acompanhar esse paciente no pós-alta? Uma forma de oferecer o apoio às pessoas com as doenças, ou doenças incapacitantes, ou crônicas, ou doenças agudas, é trabalhar em conjunto os profissionais o planejamento do cuidado. Então, planejar o que eu desejo para esse paciente, não só como doença, mas também como individualidade. Qual o melhor tratamento, o que é importante para essa pessoa, o que eu devo explicar, ensinar, educar esse paciente para integrá-lo na sociedade. E o ponto de vista da família e paciente. Então, quando a gente fala de cuidado centrado no paciente, essa palavra paciente, automaticamente, nós devemos trazer paciente e família, de forma sempre juntas. Então, a expectativa do paciente, do ser humano, é sentir-se bem-vindo, é sentir-se acolhido. Isso é onde quer que sejamos atendidos. Nós queremos nos sentir especiais, nós queremos o conceito do VIP, né? Por que o VIP faz tanto sucesso, a sala VIP? Nós, os seres humanos, nós gostamos de nos sentirmos especiais, únicos, apreciados, diferenciados, né? E dentro das instituições de saúde, nós podemos atender o paciente de forma especial, dentro das nossas linhas de cuidado, planejando o cuidado, entregando para o paciente o cuidado multidisciplinar. Nós gostamos de ser compreendidos, de sermos ouvidos e precisamos confiar nas pessoas, né? Quando eu entrego um ente querido, nosso familiar, uma pessoa que a gente ama, a gente precisa confiar. E se essa confiança for quebrada, é aí que é o momento que a gente perde esse paciente. E um paciente detrator,
ele é capaz de disseminar e levar essas informações para inúmeras pessoas. E hoje, com as redes sociais, essas informações, elas são elevadas a milhões, né? Então, como é rápido, como a forma que a gente leva uma má notícia, né? Uma experiência ruim, é muito mais rápido do que disseminar uma boa experiência. E aí, voltando nos pontos indispensáveis para o cuidado centrado, informação. A informação, ela é a base fundamental para o engajamento. A comunicação entre as pessoas, não só a comunicação entre profissionais, porque enfermeiro falar com enfermeiro, médico com médico, tem os seus desafios? Tem. Mas ali nós estamos na nossa prática clínica, na nossa prática assistencial, mais fácil, né, com seus desafios. Mas a comunicação, profissionais e pessoas, é o outro ponto indispensável. A participação da discussão. Esse paciente, ele quer ser entubado? É um paciente que não quer. Ele deixou uma carta para a família. É um paciente DPLC que com 80 anos, 30 anos, 20 anos, né? É um paciente terminal. Não, independente da escolha do paciente, ele precisa participar. Né? Então, em algumas situações, na prática assistencial, a gente já vivenciou de pacientes que não querem ser invadidos, não querem ser intubados, deixa isso por escrito para a família. O que a instituição faz com isso? Não, a gente vai fazer tudo pelo paciente, mas tudo trazendo essas decisões junto ao paciente e à família, planejando o cuidado para o melhor desfecho clínico. E a experiência, ela nem sempre está associada ao desfecho favorável. Então, o paciente, ele pode ir a óbito, mas a família, durante a sua trajetória com o paciente, ela se sentiu acolhida, ela se sentiu ouvida, ela participou do cuidado, ela esteve presente e foi ouvida. E a experiência dela foi satisfatória. Então, nem sempre o desfecho desfavorável é proporcional à experiência, ok? E a coordenação dos cuidados entre o indivíduo e os cuidadores. Quer dizer isso, a família, o home care, né? Trazer o home care para dentro das instituições também irá caracterizar uma experiência satisfatória, um cuidado centrado no paciente. Aqui eu trouxe um slide de um estudo onde apenas 3% dos pacientes neste estudo tinham registro dos seus planos de cuidado e a sua participação em prontuário. Então, eu oriento o paciente, eu educo o paciente, eu envolvo o paciente, eu registro? A percepção do paciente, o entendimento do paciente? Não, eu fiz todas as explicações sobre a reconciliação medicamentosa. O paciente está indo de alta com a sua receita, muitas vezes, em algumas situações, uma receita manuscrita, que o paciente vai até a farmácia e não sabe nem o que foi prescrito. Então, ele não entende a letra do prescritor. Ele não entendeu como faz o curativo em casa. A enfermeira pediu uma lista de insumos lá, de produtos, pediu para comprar, o senhor vai passar assim e pronto, em faixa. Ele vai voltar com uma úlcera venosa infectada. Então, esse estudo eu achei muito, muito prático e curioso, o que nós falamos, o que nós envolvemos e o que nós registramos, e de que forma o paciente entendeu. E, mais uma vez, os conceitos de paciente e família. Né? Nós estamos numa outra geração. Hoje a família não é mais o conceito de família, né, de 30, 40, 50, 60 anos atrás. A família são relações de afeto. Então, no nosso atendimento, entendendo a experiência e o que o paciente deseja, entender as relações de afeto também serão indispensáveis e fundamentais nessa cocriação.
no cuidado centrado do paciente. E sobre as métricas, né? Como que nós medimos a satisfação do paciente? Como que nós medimos se a nossa experiência está sendo satisfatória, né? Juliana, eu gostei, vou começar a aplicar, vou entender um pouco mais, vou estudar, vou buscar, mas como que eu posso medir? Então, no início nós falamos sobre os desfechos, né? Nós falamos sobre indicadores de desfecho, então, eu trabalho no pronto-socorro, né? Qual o tempo de tomada de decisão? Né? Quanto tempo é necessário para tomar a decisão de internar o paciente, levar o paciente para terapia intensiva, de transferir o paciente ou de dar alta para esse paciente? Então, mapear e medir os nossos indicadores de desfecho. E isso cada unidade, cada instituição, cada setor terá que mapear os seus indicadores técnicos, né, relacionados à assistência. Nós temos relacionados aos indicadores de experiência e satisfação, né? Mas é muito conhecido o H-Focus, mas nós temos diversos indicadores. Pode ser uma pesquisa manual, que eu entrego para o paciente durante a internação. E se eu pudesse dar uma dica aqui, a intervenção durante o processo de cuidado é a melhor forma de mudar a experiência. Nós temos a possibilidade de mudar uma experiência negativa durante o processo de internação do paciente. Eu não preciso esperar que esse paciente vá de alta para eu perguntar o que ele achou da nossa instituição, do nosso atendimento. Durante o processo de internação, as visitas da gestão, as visitas para um entendimento sobre a temperatura do ar-condicionado, sobre a temperatura do alimento, e mudar isso. Mudar a visão do paciente. Ele entendeu que eu ouvi e foi importante ouvi-lo. E eu mostrei para ele que ações foram realizadas, mudanças de processos, alinhamentos foram realizados para melhor experiência durante o processo de internação. Então, a busca ativa durante a jornada, ela faz esse diferencial. E momentos, encante o paciente. Encantar um paciente. Então, é um cafezinho que eu vou servir, né? É um aroma que eu vou deixar na recepção, né? É um lençol, é um café da tarde com a família, é chamar o neto desse paciente que ele não vê há 30, 60, 40 dias, comemorar um aniversário durante o processo de internação. Então, isso a gente chama de momentos uau, o que encanta o paciente. A gente não precisa ir para o parque de diversões, para a Disney ou, né, para o salão de beleza para ser encantado. Durante o processo de cuidado, esse encantamento pode ser feito. E é isso que estabelece o vínculo e fortalece o vínculo instituições de saúde e paciente. Eu concluo as minhas colocações por aqui. Agradeço a atenção e fico à disposição para as perguntas. Obrigado, Juliana. Agradeço pela palestra, muito bem elaborada. E, olhando aqui essa questão de segurança do paciente, eu acho interessante essa visão que você colocou para a gente. Eu gostaria que os colegas pudessem participar, fazendo algumas perguntas, para que a Juliana possa explicar com mais detalhes algumas dúvidas que vocês tenham ou queiram esclarecer algum ponto. Fiquem à vontade, por favor. Eu quero aproveitar e fazer também uma pergunta para a Juliana. Juliana, primeiro de tudo, parabéns pela sua explanação. Fazer o novo é sempre complicado, mas a verdade é assim, entre todo o conceito que você tem na mão e adquiriu, a pergunta é: a grande dificuldade está na implantação? E quais são essas dificuldades de implantação?
Bom, Muricy, como eu trouxe no slide onde tem lá não é fácil, ele é diário, né? Trabalhar a cultura institucional com os profissionais. Então, para que eles entendam que a participação do paciente, ter aquele familiar que vai chamar, porque o paciente está diferente, ele está favorecendo o meu cuidado, ele está favorecendo a experiência. Então, o maior dificultador, um dos aspectos é trabalhar a cultura de segurança, trabalhar a cultura do profissional no entendimento da participação do paciente, e isso é possível engajando através de treinamentos, através de engajamento com a cultura de experiência para o colaborador. De que forma, Juliana? Campanhas institucionais, um movimento junto à psicologia da instituição, saúde ocupacional, para que esse profissional se sinta acolhido pela instituição. Então, não existe experiência do paciente sem experiência do colaborador. Se o colaborador não se sente protegido, acompanhado, né, dentro das suas atribuições, dentro das suas responsabilidades, mas existe uma participação da empresa para que essa cultura seja institucionalizada. E aí, a partir daí, a cultura com o colaborador será mais facilitada. Então, RH são um dos maiores desafios. E o segundo, eu posso dizer, que é deixar com que o paciente fale, dar a voz ao paciente. Nós, como profissionais de saúde, eu digo, né, a gente quer falar, a gente quer falar, a gente quer falar. A gente quer trazer o diagnóstico, quer trazer as ações, mas não quer ouvir se o paciente entendeu, se o paciente quer. Então, o segundo aspecto desafiador é envolver o paciente, mas antes de tudo, aprender a ouvir. Certo. Se eu respondi a sua pergunta. Alguém mais? Eu também tenho uma pergunta, Juliana. Na sua palestra, a gente viu também que o corpo clínico, os colaboradores, a equipe multidisciplinar também é parte dessa resposta e dessa pergunta. O que eles acham da segurança do paciente? O que eles sentem quando eles prestam esse serviço ao paciente? Você consegue medir isso dentro vamos dizer assim, daquele grupo que gerencia isso dentro do hospital? Sim. A equipe multidisciplinar, a primeira coisa, ela precisa ser agregada dentro das instituições hospitalares, não só como uma equipe terceira que vem, presta serviços e vai embora, né? É uma psicóloga que vem atender o paciente e foi embora. Não. O que ela entendeu do paciente? Né? O paciente aceitou, está em processo de recusa da doença, e que ela traga mensalmente, essas equipes tragam mensalmente os seus dados e as suas informações. As discussões clínicas são ferramentas muito importantes e facilitadoras, né? Então, momentos dentro da instituição, podendo ser em unidades de internações abertas semanais, uma vez na semana, em unidades críticas diárias, mas ter momentos de discussão multidisciplinar sobre a olhar de cada um dos profissionais. Eu digo assim para os fisioterapeutas, para a psicóloga, a expertise é de vocês. Eu não sei avaliar mobilidade, força, funcionalidade do paciente. Então, quem vai nos dizer são vocês. Se o paciente é capaz ou não de caminhar e o que a gente vai fazer para isso. Então, mapear os pacientes também é um ponto importante, trazer para a discussão multidisciplinar e que cada uma das equipes tragam os seus resultados associados ao seu atendimento, à sua abordagem ao paciente, e para que essas abordagens, para que essa atuação, ela forme um quebra-cabeça,
não só peças soltas que são entregues para o paciente. Então, dentro de cada um das especialidades, mapear os indicadores também de resultados, de qualidade, número de pacientes atendidos, desfecho também, assertividade, é uma forma de acompanhamento. Ok. Eu tenho uma pergunta aqui no chat dessa palestra, é da Ana Kelly. Como lidar com aqueles pacientes que, mesmo com um bom tratamento da nossa parte, nos tratam mal, sem afetar nossa saúde mental? É bem relevante. Desafiador, desafiador. Acontece, Desafiador. né? Acontece. O que eu trago para a equipe é um exemplo dessa semana. Nós tivemos uma situação muito desafiadora e onde a recusa do paciente em ser mobilizado, a família não entende. E o que eu trago para a equipe e o que eu trago para mim mesma é me colocar no lugar daquele paciente, como eu já estive, né? Não só o paciente, mas eu tive como familiar. E foi o que me motivou, né? O que me atrai tanto a experiência do paciente é ter vivenciado uma experiência negativa. Às vezes o paciente, ele é reativo, porque ele já passou por tantos processos ruins, por tantas experiências ruins, por tantas falhas existenciais, e aquela quebra de confiança, ela se rompeu, ela se quebrou, ela não existe. Então, mostrar para o paciente que nós temos a segurança, os processos de segurança, os protocolos, para que essa confiabilidade seja resgatada, e esse trabalho também da experiência do colaborador, né? Ter uma medicina que acompanhe o profissional, ter a psicologia que faça algum tipo de trabalho, fazer um movimento mensal com esses colaboradores, um café da tarde para ouvir. Às vezes o profissional ele só quer ser ouvido. Então, são ferramentas que nos ajudam, que nos apoiam, né, mesmo com esses desafios, a manter a estabilidade, né, psicoemocional. E quando a gente percebe que a gente precisa trocar o cuidador, quem está cuidando, fazer algum tipo de ajuste, também para proteger o profissional, a gente também faz. Então, se eu tenho um pouco mais de habilidade em comunicação e o outro profissional não, a gente faz esse ajuste para proteger também o profissional, mas não criando aí eu vou repelir, não criando um distanciamento do paciente. Verdade. É interessante isso que ela perguntou, porque muita gente reclama, né? Às vezes a gente reclama da família do paciente e não do paciente em si, Isso. né? E eu tenho uma pequena experiência nisso. Eu já tive casos em que, depois de uma semana, a família do paciente vem fazer uma reclamação de algum atendimento que não foi bem prestado, mas eu pergunto, por que não fez naquele momento? Porque eu tinha medo que acontecesse alguma coisa com a minha mãe ou com o meu pai. Isso é muito interessante, né? Esse feedback imediato a gente não tem em quase todas as instituições por esse medo, às vezes, né? E a gente até encontra alguns pacientes que a gente chama, eles vêm armados. Eles foram atendidos de forma mais que eles não consideraram sutil, leve em outra instituição. Quando chegam na sua instituição, eles vêm armados. Parece que eles ficam até te vigiando o tempo todo, a tua equipe trabalhando, né? A gente já percebe isso, principalmente UTI, né? Nessa pandemia a gente pegou muito isso nas UTIs e a gente fica até com a equipe um pouquinho pisando em ovos ali, como tratar aquele paciente que está armado, até você conseguir desarmar, que ele entenda todo aquele trabalho que a gente está tendo com o paciente. A gente teve muito essas coisas na pandemia, né? A gente teve muito isso. E eu, Sim. né? Interessante isso. Eu gostaria de saber se alguém tem mais uma pergunta para Juliano. O tema é muito interessante. Ele vai crescer cada vez mais a nossa vida daqui para frente. Aproveitar, né, esse conhecimento que ela está trazendo para a gente, essa experiência grande que ela tem. Por favor, vamos aproveitar esse momento.
Eu queria aproveitar, aguardar se alguém tem mais alguma pergunta e trazer a questão da remuneração, né? Sim. Então, o desfecho, a gente já vê uma tendência na mudança de remuneração a partir dos resultados. Essa instituição tem melhores resultados? E não só o desfecho clínico, mas relacionado também à experiência e ao cuidado centrado. Então, são novas tendências, são tendências aí de modelo de remuneração que trazem um ponto de atenção para o trabalho cada vez mais contínuo do cuidado centrado, da experiência do paciente e do mapeamento dos nossos resultados, das métricas. Inclusive, colocando nisso um pouquinho também da fidelização que você colocou, aqui a Andressa, no chat, colocou assim: percebi toda essa personalização e cuidado que todas as equipes que cuidou do meu pai, que teve aqui no DOR de Brasília, e gerou, sim, fidelização, porque, como vimos, que tudo que fazem é com muito cuidado com a saúde frágil dele, sempre que precisamos, só vamos para lá. Quer dizer, já demonstrando aí uma fidelização pelo bom atendimento e pela percepção da família como um todo, né? E isso é o que traz aí outros pacientes, né? Uhum. Esse ponto que ela trouxe, que a colega trouxe, é o que nos alegra como profissional de saúde, não como instituição, né? Olhando as questões financeiras, olhando as questões de rentabilidade, de ocupação, de PAC-dia, mas para a equipe assistencial, esse feedback também nos traz um retorno que não tem preço, né? Entender que esse paciente, quando eu pergunto para a equipe até nos processos seletivos, né? O que te motiva? Por que você está buscando uma vaga em terapia intensiva? Porque ver o paciente chegando grave e indo embora, andando, respirando e satisfeito, isso me motiva. E é isso, a gente precisa resgatar esse olhar humano, entendendo a visão também não só do profissional de saúde, porque nós podemos a qualquer momento estar do outro lado, né? E aí se não houver mais perguntas, eu gostaria de trazer uma curiosidade, assim. Pois não. Eu estava em formação ainda como enfermeira e eu tive uma experiência nada satisfatória, nada positiva durante o processo de internação do meu pai e ele acabou indo a óbito. E as palavras ditas durante o atendimento até a formalização do óbito, elas nunca foram esquecidas por mim. Eu era acadêmica de enfermagem. Já era profissional, mas era acadêmica de enfermagem. E essas palavras nunca foram esquecidas. E isso mesmo, entendendo do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista nas dificuldades institucionais, de processos, não foram esquecidas. Então, o que a gente pode marcar na vida de um paciente durante um atendimento? Palavras e experiências, e muitas vezes, não são esquecidas. Verdade. A gente, quando passa pelo outro lado, né? Quando a gente vira o paciente ou a família do paciente, às vezes a gente percebe isso e aquilo marca a gente e a gente nunca mais esquece. A gente sempre vai lembrar. Mais alguma pergunta? Gostariam de algum comentário para a gente colocar aqui? Não temos. Bom, Juliana, eu queria agradecer a sua participação, a sua brilhante palestra, a sua contribuição para que nosso conhecimento. Eu também quero agradecer a Murici Consultoria, ao SEBRAE, à FENAES, Federação Nacional dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde, do qual eu faço parte, a Legal Saúde, ao Cinesan, em que eu sou um dos diretores dele agora, e eu gostaria de convidar o Murici para encerrar esse congresso e esse momento. Ok. Me ouve bem, Adriano? Ouço, muito bem. Maravilha. Nesse encerramento, lógico, tem um bocado de agradecimento a ser feito
mas eu queria começar com o objetivo que foi traçado para os congressos. Alguns de vocês aí participam, como Vicetina, como Adriano, Juliana, e você vai também, já está convidada para o 4º Congresso Brasileiro de Faturamento, para a gente enriquecer cada vez mais esse conceito e deixar claro que o nosso objetivo foi socializar informações gerenciais voltadas para o faturamento, de forma gratuita, né? Como é difícil essa questão, eu vejo assim, eu fico super feliz que nós tivemos, dentro desse congresso, mais de 30 palestras com pessoas de todo o Brasil e todos fizeram de forma voluntária e gratuita, né? Deixar bem claro isso. Como é que uma corrente é feita e, no final, nós estamos tendo 4.000 acessos por palestra. Quando você vê no horário uma quantidade como nós postamos, 24 horas depois do evento, já tem palestras disponibilizando tudo isso. E aí, aproveitando que lá no nosso site tem os 3 congressos, estão lá, tudo de forma gratuita. Nós temos casos didáticos, notícias, informações e também temos alguns cursos EAD de faturamento e CBHPM. Tá? Existem dificuldades de fazer um congresso desse? Claro que existe, né? É o palestrante que teve um contratempo, não pode comparecer, como foi hoje de manhã, é um moderador que teve outra dificuldade e a gente tem que contornar. Mas a maior satisfação de todos nós foi compartilhar com esse grupo imenso de pessoas uma porção de informações. Eu assisto todas as palestras e eu separei aqui para compartilhar com vocês, os que ficaram até agora, quais foram as ideias que eu peguei no Congresso Brasileiro de Faturamento. Eu vou começar com o que nós aprendemos muito sobre robotização, automação, inteligência artificial e aplicabilidade disso em autorização, call center, faturamento, entre outros. Outro ponto que nos chamou muita atenção foram vários palestrantes, inclusive Juliana, quando falava da experiência do paciente e a importância de mapearmos processos, que é mapeando processos que a gente conhece, onde tem todas as nossas dificuldades da empresa e podemos corrigir. Também tivemos uma luz interessante lá do meu amigo Zé Teles, a gestão à vista, né? Que ele traz um conceito de ter painéis dentro do faturamento, dentro da auditoria, dentro dos diversos setores para monitorar fluxo de conta, taxa de conversão, envio, autorizações, assim sucessivamente, com o destaque em vermelho com o que está atrasado. Ou seja, para chamar a atenção e eliminar o trabalho e a demora da entrega dos processos. Também tivemos uma informação muito importante para todos nós, que é a TIS 4.0, que passa a valer a partir do próximo ano e que ela traz no seu bojo a LGPD, tá? Ou seja, ela traz um bocado de novidade com a versão 4.0 e inclui nela a LGPD com a eliminação, por exemplo, do nome do paciente na guia, entre outros itens que vêm por aí. Ou seja, foi um alerta também para todos aqueles, para não ser pegos de surpresa, devem estudar a TIS 4.0.
a importância também, quando falávamos de modelo de remuneração, tratarmos de modelos híbridos, modelo de remuneração híbrido, e de criarmos alternativas para os atuais modelos. Foi falado também da importância do prontuário único, que ajudaria muito, Juliano, na experiência do paciente, porque nós aqui no Brasil, se vamos em 3 clínicas, até vizinhas, eu começo meu prontuário sempre do zero, repetindo as mesmas conversas que deveriam estar no prontuário único, como é no mundo todo. Já existe uma experiência do RES, com as Unimedes, que nós trouxemos em um dos congressos, mas um dos maiores desperdícios de recursos desse país é a inexistência de um prontuário único, né? O paciente repete a mesma conversa e o médico, toda vez, tem que fazer as mesmas perguntas. Também nos trouxeram um conceito aqui do colega que veio falar dos hospitais de transição, que também chamou muita nossa atenção, o conceito de hospital de transição, que também é uma experiência diferente para o paciente no caminho da deshospitalização até chegar no home care. Também me chamou muita atenção as novas estruturas dos setores de OPME, como a OPME está ficando organizada, como as margens vão diminuir e como o controle vai aumentar. Nós aprendemos muito com as novas visões de auditoria, com 2 colegas auditores que também falaram muito bem, uma por acaso também se chama Juliana Dubai. Acho que esse nome está predominando aí o mundo, tá? E também aprendemos muito com TUS, com tabelas, com a Vicentina e com a necessidade de uma relação comercial mais proativa, nova, diferente, com transparência. E, finalmente, o grande aprendizado com a Juliana sobre, principalmente na minha cabeça, Juliana, ficou do que você me ensinou, a experiência do paciente versus a mudança de cultura institucional que nós temos que implementar. Esse, sem dúvida, é um dos maiores desafios que nós temos, são as mudanças culturais. Não é só para atender diferente o paciente, é para acreditar em tecnologia, é para automatizar, é para diminuir o tempo, é para médicos terem consciência que não cabe mais atrasos, para entendermos uma porção de questões que estão sendo aí. Isso me inspira para nós falarmos e criarmos, viu? Vocês já estão convidados aí, meninos, para trabalhar no 4º Congresso Brasileiro de Faturamento, que acontecerá em novembro, como sempre acontece no mês de novembro de 2023. Então, todos já estão convidados. Mas, para encerrar, eu quero agradecer nossa equipe da Muricy Consultoria, Adriana Abdala, Thaís Muricy. Quero agradecer também aos amigos e parceiros Tiago, Sérgio, Tarcísio, que nos ajudou muito, Vicentina, que é uma parceira maravilhosa, Anne Marielle, Fredson, que é um comprador de serviço do Grupo Unidos, que também nos apoia muito, Sandra Becerra, nossa querida Sandra Becerra, amiga e parceira de longas datas, Flávio, Antônio Pernambuco, também outro parceiro nosso, Carlos Henrique do Sebrae, que também participa desde o primeiro encontro e que nos ajuda demais.
a Débora Soares, da Unimed Brasil, a Raquel, do DAS, a Nilceu Baroni, as duas Julianas, que parece que o nome é bom demais, que cria todo um contexto. E, acima de tudo, como essa é uma corrente de multiplicação, de que a corrente ela atrai corrente, nós temos divulgadores sem pagarmos nada. Tem gente de Rondônia que divulga, tem gente do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de todo o Norte e Nordeste, de São Paulo, de Minas Gerais. Ou seja, nós estamos conseguindo fazer terminar esse terceiro congresso com, no total dos congressos, mais de 12 mil acessos, mais de 12 mil pessoas que tiveram acesso à informação de qualidade e da melhoria indireta do atendimento ao paciente e a melhoria das instituições de uma forma espontânea e voluntária. Então, é isso que eu quero falar a vocês. Peço que, por favor, acessem nossas redes sociais, muriciconsultoria.com.br. Tá? Muito obrigado aí. E, por favor, Adriano, faça o encerramento. Está sem Adriano, você som, está sem Adriano. som. Bom, eu queria agradecer a todos pela participação nesses dias dessa semana. O faturamento é uma área que ficou muito tempo negligenciada, sem estar presente em quase todos os congressos. Eu que já venho há mais de 20 anos nessa área, a gente tem muita dificuldade de conversar sobre o faturamento. Parabenizo o Muricy, a todos que participaram, e eu tenho a honra, né, de encerrar mais uma vez esse congresso, agradecendo a todos e desejo um bom final de semana a todos. Obrigado. Obrigado. Até para o ano. E ao pessoal aí, amigo nosso, e a todos, se precisarem de qualquer informação, podem entrar em nosso site e mandar pergunta e contribuir. E se alguém quiser propor algum tema já para 2023, estamos à disposição. Até, muito obrigada. Obrigado, Juliana. Obrigado, Juliano. Até logo. Até logo.